todos! Eu sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. E este é o Pod do Millennial. Podcast mais cringe dessa internet, com um oferecimento. Apesar do episódio não ser um pouco religioso, a gente precisa citar o nosso querido e amado padroeiro, que é o nosso padroeiro Millennial, padroeiro da internet. Nosso apoio, querido Carla Cutis. Carla Cutis abençoa o episódio. Carla Cutis vem abençoa. Este é o santinho da internet que vai nos alegrar. Tá vendo? Tem até. Agora decora o que você falou, porque agora não acha que é de verdade? Não, acabou de criar isso aí. Acabei de inventar aqui, ó. Improvisação, gente. Gente, olha, Carla Cutis, nosso padroeiro da internet, né? Nosso santinho millennial, que está aqui nos abençoando no nosso episódio, que é um episódio assombrado. Mesmo sendo um episódio assombrado, estamos aqui caracterizadas, lindas, maravilhosas. Tudo bom? Mas Carla Cutis tem que nos ajudar para não sermos amaldiçoados nesse episódio. Sim. Certo? E por que escolhemos fazer episódio? Porque eu acho que não teve geração mais assombrada do que os milênios, né? Com todas as lendas urbanas, com a introdução da internet, com a introdução do site assustador.com, que foi um marco da geração, da nossa geração. Portal Zacarias, né? Para quem acessa essas coisas aí. Gente, eu amo esse tema! Segura o fone aí de vocês, quem tá de fone. Eu amo esse tema. Eu tô muito empolgada. Eu ficava assim, já chegou no episódio do terror? Já chegou no episódio do Halloween? Já chegou no episódio do Halloween? Já chegou. E assim, vai ser um episódio longo, porque tem pauta, hein? Hoje em dia as crianças não tem nada de terror, né? Que sem graça. Tem algumas coisinhas, né? Mas eu acho que na vibe que a gente tem, não consigo pensar. Ou é a gente que leva também, né? Porque é a gente que tá carregando algumas coisas. Exato, e tem um resgate do terror, né? Tem muita coisa que tá trazendo de volta. Então, eu não sei, assim, eu vou trazer algumas coisas aqui. Se você que é também assombrado, você que é assustado, você que é da turma do terror, vai se identificar? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Você já sabe todo o esquema, né, galera? Curte, comenta, compartilha para aumentarmos a nossa comunidade de millennials assombrados pelos creepypastas, pelas lendas urbanas, e nós estamos aqui para compartilharmos nossos medos. E olha, gente, é isso. Desde coisa macabra até coisa que é meio nonsense, né? Mas tudo bem, porque a gente, na era da informação, a gente tinha... A gente vai abordar de tudo. Gente, Tamires, me desculpe, já estou pedindo desculpas para o público, para você, porque eu sou muito empolgada com esse tema, eu amo demais! Amo. Halloween, pra mim, a galera fala muito do Natal, gosta de Natal. Pra mim, Halloween é a época que eu mais gosto do ano. Outubro é meu mês favorito do ano, por mais que eu faça aniversário em abril. Mas outubro é o meu mês favorito. Todos, assim. Aniversário da Tamires, aniversário dos meus filhos, o Dia das Bruxas, tudo acontece em outubro. Eu amo demais esse mês e vamos aqui fechar o nosso último episódio de outubro com essa pauta maravilhosa. Certo? E tem pauta, hein, gente? Olha, tem coisa aqui pra caramba pra gente falar, mas como a Kelly já tinha falado que as coisas estão voltando, porque assim, pra gente ser millennial, anos 2000 está na moda, tá? Voltando maquiagem, voltando dress code, voltando todas as nossas manias. E voltou quem? Alexandre. Alexandre. Né? Da viagem. Vamos começar já com o pé na porta, né? Porque a gente vai falar sobre o personagem que assombrou uma geração inteira. Alexandre de A Viagem. Inclusive tem assombrado o menininho no TikTok que eu tô amando os vídeos daquele menininho. Não sei se vocês já viram, mas tem eu não sei se é um tio, se é um pai, enfim, que ele tá assistindo A Viagem com a criança. E aí ele tem filmado as reações da criança assistindo.
E aí, tipo, é muito engraçado, porque o menino, tipo, ele não assiste de noite, ele assiste com as luzes tudo ligadas. Então é muito bonitinho ver o react dele. Eu não vou lembrar o arroba, porque eu sou essa pessoa que esquece o arroba das pessoas, eu só assisto, se eu vou falar, é você. Mas eu não lembro. Mas se vocês colocarem lá, tipo, react a viagem, provavelmente vocês vão achar. E ele interage, né? Ele fica bem na energia que a gente tinha quando a gente assistiu a viagem, né? Porque só para vocês entenderem, A Viagem é uma novela da TV Globo que se passou lá em 1997, se eu não me engano. E qual que era a história? É uma história que as pessoas falam que é uma novela espírita, porque acontece uma situação que tem o personagem Alexandre. Alexandre, ele faz o papel de um obsessor, um espírito obsessor, que ele passa por uma região chamada umbral, e as pessoas fazem lá sessões espíritas para se conectar com ele. Então, muita gente não sabia o que era o espiritismo, teve contato com o espiritismo com essa novela. Eu vou falar que eu fui uma das pessoas que não fazia nem ideia que existia isso, e eu tive com o espiritismo através da novela A Viagem. E aí, dentro dessa novela, você vai ter esqueci o nome do personagem, do ator que fazia. Vou pesquisar, continuo falando. O Guilherme Fontes. Guilherme Fontes faz o Alexandre. Aí tem a Diná, quem faz é a Cristiane Torlone. Tem o Antônio Fagundes, que faz o papel lá do par romântico. Então, assim, essa novela... A novela é puro pavor. Quando entrava o Alexandre na tela, a gente... Assim, a espinha até dava um friozinho assim na espinha, porque ele era um personagem maravilhoso, assim, dava muito medo na gente. Não, e na verdade foi até engraçado, porque depois o próprio Guilherme Fontes fez aquela Estrela Guia, não fez? Sim, foi ele que fez. E aí você imagina, a gente, assim, a gente tem um sério problema, que a gente não desassocia os personagens. Exatamente. Então, na nossa cabeça, não existe Guilherme Fontes, existe Alexandre. Depois Alexandre contracenou com o Sandy. É porque ele evoluiu, o espírito dele evoluiu, entendeu? Então, ele passou do umbral, aí ele foi com a Estrela Guia, evoluiu e foi com a Sandy. Exato. E assim, por trás dessa novela, ela tem uma série de fatos que foram acontecendo. A Cristiane Torlone, ela não queria fazer a novela, né? Tinha acontecido uma situação com ela que ela tinha perdido um filho por conta de um acidente, e aí ela não queria fazer a novela. Ela estava meio fora da televisão, não estava muito afim, e ela recebeu o convite, achou o enredo da novela muito interessante, e ela fala, tem entrevistas que ela dá depois, que ela fala que essa novela transformou a visão dela em relação à questão da espiritualidade. Então, assim, é uma novela que mexeu com muita gente, teve coisas que foram acontecendo nos bastidores da novela, que, se vocês vasculharem na internet, vocês vão ver os atores comentando sobre sensações que tinham, sobre coincidências que acabavam acontecendo. Sim. A própria Lucinha Lins comentando, que também era outra personagem da novela. Então, assim, A Viagem... Se você falar assim, eu não quero saber de nada do bastidor. A novela sozinha, ela já é encantadora. Aquele dedo é maravilhoso. Mas quando você sabe dos bastidores da novela, ela fica mais interessante ainda. Então, assim, é uma pegada muito legal quando a gente vai falar sobre as temáticas do que a gente vai trazer aqui, que são os bastidores. Né? Então, a obra em si já é incrível. Aí quando você pega, você fala, nossa, olha essas coisas aqui que aconteceram de, sei lá... um clima pesado na cena tal, às vezes eles faziam uma improvisação, não sabia por que estava improvisando, aí falava que tinha sido inspirado, sabe, umas coisas assim, umas inspirações. Então eu coloco ali A Viagem como no top 5 de novelas favoritas. A Viagem está no meu top 5 de novelas favoritas. E está passando, não vale a pena ver de novo. Por isso que as crianças estão assistindo, e por isso que os memes voltaram, né, do Alexandre, inspirando lá os personagens. Gente, eu acho que fazia tempo, inclusive, que uma novela de Vale a Pena Ver de Novo engajava, né? Que no último episódio a gente estava falando sobre novelas, estávamos falando sobre Vale Tudo. Se você não viu, vai lá na nossa página. Nossa opinião sobre Odete Roitman. Xingue muito também. Foi validada, né? A gente gravou antes, mas a gente já tinha validado nosso veredicto. E aí a gente tinha comentado nesse episódio que as novelas tinham perdido um pouco, né, do Tchananã.
Mas parece que a Viagem deu uma hypada, assim, legal nas novelas do Vale a Pena Ver de Novo, né? Eu acho que a própria Globo tá entendendo que os anos 90 realmente era muito legal. Sim, e uma coisa interessante, a novela A Viagem, ela já é um remake de uma novela de 76, da Rede Tupi. Então ela foi feita em 76, e a versão, eu falei errado, não é 97, é 94, né? Aí fizeram em 94, Tamires era uma pequena baby. 2 aninhos de idade. Pequena baby, né? Nesse ano. Foi no da Copa. E aí teve essa questão toda que eles trouxeram e foi um fenômeno de audiência, né? É uma novela que, por mais que fosse uma novela das 7, não é, por que você acredita que A Viagem não foi uma novela das 9? Pois é, você vê que o enredo é que conta, não é o horário da novela. Exato, foi uma novela de moça. Por favor, não faça remake de A Viagem, por favor. Não, nossa, não. Ou faça, né? Porque a cabeça dela é uma viagem. E aí tinha essas coisas que aconteciam na tal da novela, gente. Muito louca, muito louca. Eu ficava pirando nos cenários, assim, sabe? Da parte que, entre aspas, era a parte do céu deles lá, né? Uhum. E aí, todas aquelas coisas, o pessoal tudo de branco, tocando, pá. Era um fundo verde bem feito até, né? Não era tão zoado. O negócio muito certo. 34 não tá tão negócio legal. Então, assim, gente, se você é uma pessoa que tinha frio na espinha quando aparecia Alexandre na sua frente, na televisão, você está aqui junto nós, a comunidade milênio assustada, porque eu era uma pessoa que até hoje, se eu lembrasse, vamos pensar sobre o que é um obsessor. Para mim, a figura de um obsessor é Alexandre. E ele era... séries depois, com esses negócios, não. O Alexandre, ele foi o precursor, ele foi ali o auge. E tá hypado os memes dele, né? Das coisas dele. Eles podiam, né, fazer, sei lá, alguma série, alguma coisa. Ou não também, né? Porque o povo tá fazendo tanto remake, tá ficando tão ruim. Vamos manter o que já tinha mesmo, pra gente ficar mais feliz, né? Porque... exato. Aí tem um tirei as fantasias das caixas de fantasia, agora a gente está atacando. A gente só tira uma vez no ano, né? Então já... Poeira, né? Exato. Aí o que acontece? Essa novela não foi a única novela com a temática espírita. Depois teve outras novelas na Globo, e Estrela Guia teve essa novela mais espiritualizada. Então teve outras temáticas que falavam sobre esse assunto. Só que A Viagem, a gente pode colocar que foi o grande marco, né? A grande novela que foi A Viagem de 94, foi o grande marco que trouxe essa temática do espiritismo, por mais que eles falam que não é uma novela espírita. Mas tá bom. Quem estuda o espiritismo sabe que é aquilo lá mesmo. Então é isso. E assim, estamos falando de aspectos mais espirituosos e tudo mais. Então vamos falar de um outro trauma, que é um trauma pessoal, inclusive. A Kelly sabe bem como é que é. Que foram os brinquedos e bonecos da época. Gente, sim. E eu tinha um trauma pessoal mesmo com o boneco do Fofão. A Kelly tinha um Fofão e eu tinha pânico daquele bicho. É assim, a gente tem traumas trocados, né? Porque a Tamires tinha pavor do boneco do Fofão e eu tinha pavor da boneca da Angélica. Nossa! O bicho feio, com aquelas bochechas gigantescas, sei lá. Nossa, Fofão, né? Vamos lá, vamos falar dos brinquedos, né? Fofão, ele era um boneco que... O personagem Fofão é como ele vinha de outro planeta, que era Fofolândia. Então, a historinha é contada através disso, de que ele tava lá no planetinha dele, ele tinha aquelas bochechinhas dele, ele era todo fofinho, ele todo simpático, só que a aparência do Fofão não era uma aparência muito agradável. Aí tinha um boneco dele, que era um bonecão grandão, que normalmente a gente colocava ele sentadinho, ele ficava bonitinho assim, sentadinho. Então a Tamires tinha pavor daquele boneco. Eu falava, vamos brincar com o Fofão, Tamires? A Tamires, não, a Tamires chorava. Mas, gente, vamos combinar que quando você olha a estética do boneco Fofão, é igualzinha a estética do Chuck. Sim, tem pessoas que falam que foi inspirado, né? Credo! O bicho lá com
a jardineirinha, o cabelo ruivinho. Nossa, mano, mó feio. E vamos fazer aqui vou fazer uma reclamação pública. O cenário de terror, histórias de terror, as lendas urbanas brasileiras, ela é uma referência internacional, tá bom, gente? Então a gente tem uma síndrome do vira-lata de não valorizar as nossas histórias, sendo que, por exemplo, Fred Krueger é inspirado em quem? Em Zé do Caixão. Tá bom pra vocês? Então, assim, ó, essa coisa da gente ficar com essa síndrome do vira-lata, antes mesmo de existir a Annabelle, nós tínhamos o quê? Boneca da Xuxa. Entendeu? Então, o nosso cenário das histórias de lendas urbanas de terror é muito rico e a gente não explora essas histórias, gente. Pelo contrário, essas pessoas elas ficam com vergonha, tem medo, tem um pouco de receio. E é engraçado, porque a gente tem um cenário muito rico nas histórias do terror. Quer ver outra referência do terror que ninguém sabia? Gente, terror, eu tenho hiperfoco em terror, tá, gente? Outra referência é a Loira do Banheiro. A Loira do Banheiro é inspirada na Maria Augusta, que é uma história que é contada lá em Guaratinguetá. Você não sabia? Não é a Blood Mary? Sim, bicho, eu vou te contar. Maria Augusta no meio do rolê. Blood Mary veio depois. A Maria Augusta, gente, eu vou contar aqui, vou ficar o dia inteiro contando história pra vocês. Maria Augusta era uma mocinha. Eu não vou lembrar dos detalhes. Se vocês quiserem lembrar dos detalhes, às vezes eu tenho que procurar na internet os detalhes, mas eu vou lembrar só por cima. Porque você sabe como é que é. Eu me empolgo com a história e de repente eu não lembro das coisas. Mas eu vou lembrar o principal da história. A Maria Augusta era uma mocinha de uma família muito nobre que morava lá em Guaratinguetá. E aí, o Conde Du, que era o marido da princesa Isabel, fez um casamento arranjado para a Maria Augusta. Só que Maria Augusta era jovenzinha. Pensando, ela com 14 anos de idade, ela não queria casar, ela queria saber de curtir a vida dela. Mas pensa lá no início do século, lá, essas histórias mais antigas, as pessoas obrigavam as menininhas a se casarem cedo. Aí o que aconteceu? Maria Augusta, maravilhosa, né, poderosíssima, falou assim, não vou casar, não vou me entregar para essa vida, para essa coisa louca. Empoderada já na época. Empoderadíssima, fugiu para a França. Aí o que aconteceu? Ela falou assim, não, vou me casar e tudo mais. Eu não me lembro agora se ela chegou a casar ou se ela se casou, depois ela fugiu. Não lembro agora qual que é o detalhe da ordem da coisa. O que aconteceu? Ela morreu lá na França, e aí o corpo, ela morreu de raiva. Que a gente tem raiva, mas é raiva do bichinho, não a raiva de raiva. Mas é que é engraçado, porque no final das contas ela pode ter traumatizado isso aí. E aí, o que aconteceu? A mãe dela ficou com o corpo, mandou trazer o corpo dela lá da França, e ela ficou muito tempo sem ser enterrada lá num casarão em Guaratinguetá, da escola Rodrigues Alves. Essa é a escola que é. Por isso que a história começa numa escola. Né, que ela aparece. Por que a história tem a ver com água? Por que tem a ver com a questão do banheiro? Porque quando você morre de hidrofobia, você morre de sede, você não consegue beber água. Tem uma questão assim com a questão da água. Aí o que acontece? Maria Augusta começa a aparecer, o espírito de Maria Augusta começa a aparecer para as crianças, para os menininhos da escola de Rodrigues Alves. Chique. Mas tem um detalhe importante, Maria Augusta não é nem loira e a primeira operação dela nem foi no banheiro. Mas as histórias... Aí são as evoluções das histórias, né? As pessoas vão criando ali Antes mesmo de existir a história de Blood Mary, já existia a lenda de Maria Augusta daqui de São Paulo. Então eles começaram, aí levaram a história para Blood Mary, que a Blood Mary também tem referência com a rainha Mary da Inglaterra. Uhum. Tá vendo? Até isso eles roubaram, porque era a nossa princesa Isabel. Era a rainha, era a Mary lá da Inglaterra. Olha esse povo. Aí, a Inglaterra ela quer colonizar até as histórias mal assombradas. Exato. Palhaçada. E aí foi o que aconteceu. Aí hoje a gente tem a lenda, né? Não sei se as crianças de hoje em dia ainda tem a lenda da Loira do Banheiro, mas começou com Maria Augusta lá num casarão de Guaratinguetá.
Mas aí que a gente está falando sobre o que é referência do terror das histórias nacionais. Porque muitas histórias que você vê que são fenômenos mundiais, elas começaram com histórias brasileiras. O próprio Zé do Caixão, que é a maior referência do terror brasileiro, mas você vê muitos autores, né, os próprios autores Stanley Kubrick, Stephen King, essa galera toda bebendo da fonte brasileira, gente. É muito orgulho. O povo, e o povo, tipo, Stephen King, mas, gente, antes de Stephen King tinha Alan Poe. Alan Poe. O grande pai, né, das histórias de terror é Edgar Allan Poe. Então, se você acha que Stephen King é gênio, vai ler os contos do Alan Poe pra você ver. Tem a história do gato, né? Lembra da história do gato? Eu tenho pânico daquela história. Pânico. A história do gato. Olha, se você gosta dessa temática de terror, vai ler essa história. Não vou contar pra vocês, não. E a do gato é a mesma do armário? A mesma do armário. Pânico daquela história, meu Deus do céu. Jesus. Eu peguei esse livro pra ler uma vez, eu não consegui ler inteiro, não. Eu tive uma fase meio trevozinha quando eu tava na fase dos 12, 13 anos. Então, por isso que eu conheço muitas histórias de terror. Eu era viciada em Alan Poe, e aí eu cometi a grande besteira de ler O Exorcista. Aí, quando eu li O Exorcista, gente, não vê o filme, tá? Lê O Exorcista. Eu vim assistir o filme Exorcista depois de mais velha, ainda bem, porque aí eu achei meio trash de engraçado mesmo. Ele é trash, na real, né? Se você pensar assim, ele é meio trash, mas a história em si do demônio lá, que eu não vou nem falar o nome, porque eu morro de medo da história dele, ela é bem pesadinha. Aí depois que eu li o que aconteceu comigo, gente, eu falei assim, não, eu vou sair desse mundo das trevas e vou virar coroinha da igreja. Vocês acham que estão zoando? Tá dando risada assim? Eu já fui coroinha de igreja, gente. A gente já passou por quase tudo. Tenho fotos disso, inclusive, mas eu passei pela minha fase trevozinha, leitora de Paulo Coelho e telespectadora assídua do Clube do Terror e desses filmes clássicos. Então, se falar em filme clássico de terror, eu assisti todos. Os mais novos eu não assisti. Mas acho que eu tô voltando pra minha fase trevozinha, assim, que eu gosto dessa temática. E aí, a Tamires tem medo. Não. Qual foi o último filme de terror que você assistiu? Eu nem lembro. Temos uma história boa sobre filme de terror com a Tamires. Tem mesmo. É uma história muito boa. Mas, assim... Eu não lembro qual foi o último. Eu escolho nem assistir. Duas coisas que eu não assisto: filme de terror e filme de animal. Não vou assistir filme de animal. Assistir Caramelo, me recuso. Caramelo tá famosinho agora, né? Não vou gastar 2 horas da minha vida para desidratar assim de graça. Não. Pois é. Ok. Então, assim, gente, da parte de brinquedos, vocês entenderam que a Tamires morria de medo do boneco fofão. Eu tinha medo da boneca da Xuxa. Por mais que a boneca da Xuxa... Da Xuxa não, da Angélica. A da Xuxa fosse a mais famosa, a Tamires tinha uma boneca da Angélica que ela era grandinha. Eu não lembro, acho que você tinha 1 metro. Ela tinha as bonecas quase no tamanho, praticamente. E a bicha daquela boneca, a Tamires colocava bem de frente, sentadinha numa cadeirinha infantil, pra boneca ficar olhando pra minha cara enquanto eu tava dormindo. Ou seja, eu tinha a impressão de que a boneca tava dando risada, eu tinha a impressão de que a boneca tava levantando pra puxar meu cobertor. Eu tinha pavor daquela boneca. Eu cheguei uma fase que eu tive que esconder a boneca dentro do guarda-roupa pra poder conseguir dormir. O que é pior, não consigo colocar de volta. Eu tinha pavor da boneca da Angélica, que é uma boneca grande. A boneca da Angélica, ela era muito parecida com a boneca da Xuxa. E a boneca da Xuxa foi o grande fenômeno do terror nos anos 80, né? Porque eles falam que a boneca da Xuxa era amaldiçoada porque Xuxa tinha feito um pacto com o capiroto e era por isso que ela tinha feito tanto sucesso. Eu amo as teorias que o pessoal inventa, gente. É muito Não, bom. E a Xuxa, tadinha, a Xuxa injustiçadíssima, né? De tantas coisas. Tinha o pacto da boneca, tinha a questão do CD dela, também do CD que a gente já ia até comentar também, de colocar... Aliás, tinham várias músicas pontuais
de vários artistas que falavam que era meio tenso. Eu, por exemplo, particularmente, eu tenho pavor da música da mosca do Raul Seixas. Dizem que é um ponto de Umbanda, né? Tem algumas lendas que dizem que é um ponto. Tem gente que fala que é porque o Raul Seixas, ele tinha um pacto. O que é fato. Sim, que aí quem assistiu coisa lá da Globoplay, que eu assisti, é um fato. O fato é que ele era brother de Aleister Crowley, não Crowley de Supernatural, Aleister Crowley, que é o fundador da Telema. O que é a Telema? Era um movimento ocultista. Então ele e Paulo Coelho, eles eram envolvidos ali com a Telema, com a Aleister Crowley, essa turminha aí. Então tinha uma coisa que era mexida ali com o ocultismo. Se era um capiroto, se não era um capiroto, eu não sei. Não tenho acesso a essas informações. Mas que tinha muitas músicas que ele falava sobre a sociedade alternativa. Ele falava, faz o que tu queres, né? Exato. Faz o que tu queres, e a base do satanismo dos Estados Unidos. Gente, esse vídeo vai cair no YouTube. Mas, gente, é Halloween, YouTube, Halloween, tá, gente? Halloween, gente, por favor. É Halloween. E aí tem muitas músicas do Raul Seixas que, se você escutar, ela tem uma vibe um pouco esquisita, que era a mesma coisa das lendas que eram contadas sobre o CD da Xuxa, que se você escutasse ao contrário, ela tinha uma mensagem subliminar. Nos anos 80, especificamente, tinha muito essa pegada das mensagens subliminares. Sim. Se você pegasse o álbum, colocasse lá no aparelhinho e invertesse ele tinha uma mensagem subliminar sendo passada ali. Então, e dá um medo, assim, se vocês já escutaram músicas de trás pra frente, ela dá um medinho mesmo. Mas aí vai assim, né, quando você para pra olhar de maneira mais cética, as pessoas, elas interpretam do jeito que elas querem, né? Porque às vezes é só um e aí a pessoa, na cabeça dela, ela ouviu porque ele falou o negócio dele. Tem alguns artistas que gravam, como é que se diz? Grava de propósito uma mensagem subliminar. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que ele fala, se você escutar a música de trás pra frente, ele fala, ei, o que você tá procurando? E ele fala literalmente, só que você tem que fazer isso de trás pra frente. Tem algumas músicas dos próprios Beatles também, que eles fazem isso. Então tem gente que fica aquela pergunta, é uma mensagem subliminar com um objetivo de fato obscuro? Ou é uma brincadeira que eles fazem? Tem eu não lembro se é do Imagine Dragons ou tem uma banda que até o final do episódio eu vou lembrar, que o pessoal fala que eles fazem a magia do caos. Eles brincam muito com essa coisa de que eles realmente têm um pacto, que eles fazem esse negócio da magia do caos. Então, assim, até que ponto é de fato, até que ponto é para vender disco, para poder realmente criar um marketing. É a mesma ideia do triângulo, né? Do olho que tudo vê, do olho que a Lady Gaga faz. Até que ponto aquilo é um simbolismo real ou é só pra gente criar um hype pra poder o pessoal comentar? Que foi o que aconteceu com o último clipe da Lady Gaga, o Abracadabra. Que o pessoal fala assim, não, é um ritual, piriri, poró. Porque essa galera toda é ritual também, né? Não, mas aí quando você entra em outros méritos, por exemplo, tem muita gente que falou que a própria Beyoncé, né, tem o bagulho lá do olho, né? Do olho que então, tudo assim, às vezes as pessoas pegam uma personalidade pra ficar enchendo o saco, mas às vezes tem outras que é de verdade. Então, esse povo reclamando com a Lady Gaga, mas às vezes a Lady Gaga é mó de boa, enquanto você tem uma Beyoncé aí, ó. Pois é. Não sabemos. Jogamos. Tem a capa de um dos álbuns do Beatles que ele coloca várias personalidades, né? E dentro dessas personalidades está o Aleister Crowley, que na época Crowley nem era tão famoso assim, tá? Crowley era mais conhecido entre a galera, os artistas, a galera ocultista. Depois que Crowley tomou a fama que ele tomou mesmo, né? Com o próprio Ozzy fazendo música para ele e tudo mais. Uhum. Então, e para quem não sabe, o Winston Churchill, sabe o Winston Churchill? Primeiro, começa a juntar um assunto. A dúvida está só aqui, meu Deus, abriu a caixa de Pandora.
tô concordando, tô falando, é isso aí. A caixa de Pandora. O Winston Churchill era brother do Aleister Crowley. Winston Churchill da Segunda Guerra Mundial, primeiro-ministro da Inglaterra, lá do Reino Unido, ele era brother do Aleister Crowley. Então, se for começar aqui, ó, eu fico o dia inteiro falando, gente. Começar nos assuntos assim, sobre essas temáticas das teorias, das coisas, curiosidades, eu fico pirado aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto desse tema. Falou nessa parte de teorias e falou em alienígenas do passado, eu piro. Fico o dia inteiro. Nossa senhora. Mas e falar em alienígena da grande revelação alienígena que aconteceu nos anos 2000, que parou o Brasil. Que foi relação de ET e Rodolfo. No programa do Ratinho. Ratinho ficou uma semana. Foi uma semana? A impressão uma semana. Meses. Sei lá, parece que foi tanto tempo. Não lembro se foi uma semana ou se ficou meses. Sei que ficou um tempão. Um tempão esquentando essa história de que eles tinham descoberto um ET, que eles iam revelar o tal do ET. Teve uma fase que ET era muito famoso na internet, na televisão. Então, foi uma época que vazou autópsia. Daquela matéria do Fantástico lá. A autópsia do ET que foi encontrada em Roswell. Depois teve a história do ET de Varginha também. E aí, como tava assim no hype falar sobre ETs, o Ratinho, dentro do programa... teve o ET que apareceu no programa do Gugu, que depois eles descobriram que, na verdade, era uma raia. Depois vocês procuram aí na internet, eu mesmo não vai lembrar não, mas eu lembro. Vários domingos, assim, tentando esquentar o público para dizer que era um ET. E o grande ápice foi a revelação do ET Rodolfo no programa do Ratinho, que... Você chegou a ver também? Você lembra dessa cena dele saindo da caixa? Eu acho que... E foi uma bosta. Era divertido que a Tamira ficava com medo. Eu falava assim... gente... Imagina, eu lá com 5, 6 anos, tá uma caixa, aí eles faziam toda aquela coisa assim, tipo, caixa tremendo, aí de repente sai só um homenzinho feio. ET Rodolfo. E ET Rodolfo foi uma sucessão, né, na época. Não, é que o Brasil, ele é uma sitcom, o Brasil é o The Office. É, literalmente. E aí, assim, fez todo esse auê, pensando, vai lançar um ET, blá, 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 de repente o ET sai, aí ele faz uma dupla com outro cara e eles lançam um CD. E as músicas eram as melhores, né? As letras das músicas eram sensacionais, gente. Aí você fala, Brasil, que isso? Mostra a sua cara. Só pra eu dizer, a pura poesia. Comprei uma panela de pressão só para ver se eu cozinho mais depressa. Sou solteiro e não tenho compromisso. Se eu lavo e se eu cozinho, ninguém tenta dar com isso. Então, olha a pura poesia de ET Rodolfo, né? Eles foram os precursores do poema do Cume, né, pelo jeito. Exato. Então, assim, gente, olha como é que era esquizofrênico a nossa época, dos anos 90 e esses anos 2000. Será que é por isso que as crianças hoje em dia elas não estão acreditando com tanta coisa? Porque se depender do Brasil, né? É que assim, agora temos um problema sério que é a inteligência artificial, né? Não só a inteligência artificial, mas eu acho que uma coisa também que as pessoas elas estão um pouco mais céticas. Porque isso também é um questionamento que eu faço. Então, por exemplo, quando você olha, e é assim, principalmente filmagens estadunidenses especificamente, porque é incrível que tudo acontece nos Estados Unidos, né? Exatamente. Aí o próprio brasileiro, quando vai assistir, e eu sei porque eu já vi comentários disso, é assim, mas com tanta tecnologia, como que essa câmera é tão ruim? Essa é a grande questão com relação ao mundo da ufologia. O que nunca gravou? Tem câmeras estranhas, assim, a gente pega a Lua em high definition e não pega um disco voador. É, bem isso mesmo. Então você fica meio assim. E aí, ainda mais sendo lá fora, né? Porque lá fora, gente, o povo viaja, meu. Os negócios do Sete Além. Assim, eu não quero acreditar porque eu também sou meio impressionada. Mas você tem Sete Além, aí você tem aquele bagulho lá do cara, do gigante. E engraçado, todo mundo só vê... Slenderman?
Aí tem, nossa, sabe, tipo umas coisas assim. Sete Além também é uma história criada no Brasil. Ó, conta aí. Você sabia? Meu Deus, gente! Ó, Sete Além, a primeira vez que se fala o termo Sete Além foi pelo Luciano Milici, que tem um canal chamado Sete Além, inclusive. Maravilhoso. E aí ele conta a história de que lá nos anos 90, ele foi pegar um ônibus, e esse ônibus tinha umas pessoas estranhas, e assim, ele nunca tinha visto esse ônibus, ele estava atrasado, se não me engano, se era para ir para casa ou para voltar, não lembro agora o detalhe. Acho que era para voltar para casa de madrugada. E aí, o que acontece? Ele vai pegar esse ônibus, todo mundo fala assim, você não pode ir, esse ônibus está indo para Sete Além. E aí, tem aquele pavor todo, porque ele é um ótimo contador de história. Eu sou péssima contadora de história, eu sou empolgada por história só. É porque uma coisa é você ser contadora de história, outra coisa é você ser fofoqueira. E a gente tá mais foi fofoqueira. Exatamente, a gente gosta da fofoca. É. O que aconteceu? Ele desceu do ônibus e tal, voltou, achou esquisitíssima essa história desse ônibus e guardou pra ele o Sete Além. Tá, pra ele. Aí um dia ele tava lá no Orkut, todo pimpão escrevendo umas coisas do Orkut e resolveu. No Orkut não. Ele resolveu contar a história dele no BuzzFeed. Nem sei se o BuzzFeed existe ainda. Eu acho que sim. Quando ele começou a contar a história, um monte de gente falou assim, nossa, eu já vi esse lugar, eu já fui pra esse lugar, que não sei o que, era assim, assim, assado. E começou um monte de gente a contar sobre experiências que tiveram nesse universo paralelo. E que tinha o mesmo nome, Sete Além. Mas a primeira vez que é falado o nome Sete Além foi o Luciano Milici que falou esse nome. E aí, até então, as pessoas, até hoje, compartilham histórias. Começou lá como uma comunidade do Orkut, e até hoje se perpetua essas histórias. As histórias do mundo paralelo, que é um mundo... Parece que as coisas estão mais feias, parece que as cores das coisas são mais escuras. É como se fosse um mundo pós-apocalíptico. Ou para quem é DC fã, Marvel fã, multiverso. Exato. E aí tem os backrooms, né, que o pessoal fala que existe que são... Quem assistiu aquela série Ruptura, na série Ruptura tem algumas referências ao que seriam os backrooms. Backroom já é uma referência para as creepypastas. E o que são as creepypastas? Também fico impressionada. É que na edição não dá pra ver as minhas caras fazendo. O quê? A Thamisa lá fica assim, nossa, Kelly, eu não sabia que você gostava tanto desse tema. Não, eu imaginava, mas eu não sabia da profundidade dos creepypastas. Pra galera que não sabe, ó, eu vou diminuir, eu vou desacelerar. Creepypasta é todas as histórias que são contadas na internet. Né? Então, começou com um concurso de qualquer história mais aterrorizante e a galera começa a competir para ver quais são as histórias que são as mais aterrorizantes. Você falou do Slenderman, do cara gigantão. O Slenderman é uma creepypasta. Ganhou prêmio e tudo mais, para poder o pessoal contando. É como se fosse fanfic, só que em vez de ser de romance, é de terror. São histórias que são contadas na internet. O que é interessante? Muitas dessas histórias, elas começam a sair da internet para ir para a vida real. Porque acho que a pessoa começa a ir para o imaginário, né? A gente fala muito dessas lendas. As lendas, ela tá ali no imaginário. Não dá para você provar, eu vi um lobisomem. Tá, mas quem que foi o lobisomem? Foi minha tia, do meu primo, do cunhado, do vizinho que falou. Quem sabe que é a história do lobisomem? Mas é muito doido, né? Porque cada cultura tem as suas. Aí, então, por exemplo, tem Slenderman? Slenderman, é. Slenderman. Aí você tem o Slenderman. Aí eu já vi também numa outra cidade, eu acho que é no Canadá, não lembro, que é uma cidade que tem um toque de recolher X. E aí você vê uns vídeos, tipo, de gente batendo na porta e, assim, umas caras bizarras. Sim. Ao mesmo tempo que você tem também as lendas nordestinas aqui, que é da mãe do não sei o quê, que eu esqueci o nome, não sei o nome das coisas. Mãe Douro. Não é Mãe Douro. É um outro nome. Que é como se fosse um outro nome meio que para caipora. Tá. E aí você vê assim os vídeos do pessoal aqui no Brasil mesmo, deles no meio da roça, e aí eles falam, ó, ela tá assobiando, ela tá pedindo não sei o quê. Aí você vê os... Tipo, é a mesma coisa, só que em locais diferentes, assim. Exato. É que cada região vai ter a sua história, você vai ter a lenda comum daquele povo, né?
Por exemplo, o lobisomem, que é uma história super famosa no Brasil. Sim. Aí lá nos Estados Unidos, você não vai ter, na América do Norte, você não vai ter o lobisomem, você já vai ter o Indingo, você vai ter sei lá, tem um personagem que tem nos Montes Apalaches, que eu esqueci o nome dele. Vou tentar lembrar depois. Mas é interessante, por isso que eu falo assim, a gente poderia explorar muito essa questão das histórias brasileiras, porque a gente tem uma infinidade de histórias muito boas. E a gente não explora. Aí você vê lá, por exemplo, lá na América do Norte, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, que explora bastante essa questão do cinema, das séries. O próprio Supernatural, que é um compilado de histórias de terror, de lendas dos Estados Unidos. Uhum. Se a gente fizesse uma versão brasileira, a gente tem material para mais de 20 temporadas. Isso porque eles pegaram só dos Estados Unidos, né? Se eles pegassem aqui no Brasil... Na verdade, eles pegaram, acho que uma coisa só do Brasil uma vez. Eu não lembro se foi de fato o lobisomem. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu falei... Aqui é Brasil! É porque não deu tempo deles explorarem. Agora que o Supernatural acabou, e que eles conheceram o Brasil... Aliás, fica aqui já uma bola que eu cantei já em outros episódios. O mundo está conhecendo o Brasil. Exato. Tá? Então, o mundo está começando a conhecer as coisas que tem aqui, o público que tem aqui, que a gente tem um poder de consumo muito louco. Então, vocês vão ver, essas próximas séries aí de coisa e tal, vai ser tudo baseado em história do Brasil. Então, se sim o pessoal conhecer, já pegaram a Maria Augusta, a Loira do Banheiro, o Chuck, né, o boneco assassino, a Annabelle, por mais que o pessoal fale muito da Annabelle ser da Ed Lorraine Warren, mas tem uma referência também à Xuxa. Aí você tem o maior dos maiores, que é o próprio Zé do Caixão. Sim. Né? Então, assim, se sem as pessoas saberem, a gente já tem todas essas referências, imagina a galera conhecendo mesmo o que são as lendas brasileiras, que são lendas fantásticas, tem umas histórias muito boas. Tem uma história muito boa. Tem muitas histórias muito boas. eu sou fascinada com história de terror, gente. Eu piro. Eu vou pra um lugar, a primeira coisa que eu pergunto, qual que é a lenda do lugar? O que tem aqui pra gente saber, pra gente explorar? Morro de medo de ver, mas eu gosto de saber. Uhum. Um lugar que é fantástico, com esse montão de lenda, e a galera não explora muito, agora que estão começando a explorar, é Paranapiacaba, em Santo André. Que tem a lenda de que Jack Stripador está enterrado lá. Num túmulo secreto que ninguém sabe. As pessoas dizem que os historiadores de lá sabem que foi lá. Então, Jack Stripador saiu da Inglaterra, veio trabalhar aqui no Brasil e foi enterrado lá em Paranapiacaba. Eu não duvido. Até porque chega uma hora... Coisas aleatórias. Eu estava assistindo, na verdade, um vídeo sobre... enfim, visitar lugares, tipo, conhecendo as coisas aqui na Inglaterra. E aí o casal que estava apresentando falava sobre a história do Jack Stripador, e que tem um momento na história que todos os documentos somem. Desaparece, exato. E aí falam mesmo de que ele, tipo, mudou de país, então assim, não duvido. Então, bate as histórias, quando você vai saber, quando você vai investigar, elas batem. Né? Então é interessante. Só que o que me pega muito? No Brasil a gente não explora essas histórias. As pessoas não falam muito. Por exemplo, imagina se acontecesse nos Estados Unidos o que aconteceu com a história do ET de Varginha. E até a camiseta do ET de Varginha, o chaveiro do ET de Varginha, o copo do ET de Varginha. O Brasil não explora, gente. Eu fico que o Brasil não explora, e o Brasil ele é meio bagaceiro. Acho que é tanta coisa que a gente lida também, que ele fala, apareceu um negócio ali. Lá não, o povo é muito emocionado. A gente é emocionado com outras coisas. Então é normal, assim, às vezes a gente com um monte de coisa estranha, a gente fala, deixa eu lá. Aí a gente poderia explorar esse universo, o universo dos terrores. Mas deixa uma Netflix da vida descobrir as nossas lendas, pra você ver se não vai ter um... O Globoplay, eu acho que ele fez uma... Eu não sei se foi o Globoplay que fez agora, que fez uma série lá em Paranapiacaba. Eu vou lembrar aqui. Gente, eu tô com a memória péssima. Eu tô conseguindo lembrar de histórias lá de 1930, mas lembrar
O nome das coisas que aconteceram semana passada eu não lembro, não. Mas é isso, assim, essa temática é uma temática que eu gosto bastante. Então, voltando pra que a gente nem lembra qual que tava na pauta, que já me perdi na pauta. É que assim, as histórias elas acabam meio que se passando também. Então, quando, por exemplo, a gente fala sobre o lobisomem, né, a gente lembra não só do caso da lenda do lobisomem, mas a gente lembra do caso das lendas entrando na cultura pop, que é o caso do lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum. O lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum. Esse lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum era um negócio que dava um medo da poxa, porque era muito realista, né? Por mais que hoje a gente assista e saiba que é uma fantasia bem simples, mas eu não sei se era a música que dava aquela atmosfera, eu não sei se o que era no enredo do roteiro, ela dava muito pavor esse episódio, eu tinha muito medo também. Era o único episódio do Castelo Rá-Tim-Bum que eu não assistia. Eu não assistia mesmo. Era assim, beleza, desligou, vai fazer qualquer outra coisa. Eu não assistia. E assim, eu posso tentar assistir de novo, mas eu não... Mas será que dá um medinho ainda, se você assistir? Acho que hoje não, mas é que era muito engraçado que ele marcou tanto, assim, tipo, especificamente esse, que eu não tinha problema com assim, sabendo ainda mais que era uma fantasia meio fuleira, né? Sabendo que era Castelo Rá-Tim-Bum, inclusive, que era um programa que eu amava. Mas esse, ninguém me fazia assistir. É porque, eu não sei também, né? Acho que a gente não estava esperando que fosse de fato um episódio de medo. Você ficava bem e falava assim, tá, beleza. Peraí, que deu um chute aqui no meu computador. Assim, o Castelo Rá-Tim-Bum, ele tinha uma temática da bruxaria, mas era uma temática bem lúdica. Mas não tinha essa coisa de sentir medo. Tem um episódio também do Mundo da Lua que aparece esse lobisomem, o mesmo lobisomem, não sei se você lembra. Eu lembro. Só que eu acho que no Mundo da Lua a gente não sente tanto medo como no Castelo Rá-Tim-Bum. No Castelo Rá-Tim-Bum eles fizeram uma atmosfera que dá um pavor, assim, dá muito medo. Quando você é criança, assim, dá uma sensação de ansiedade, uma sensação esquisita, é um negócio muito maluco. E é engraçado porque não é um episódio assim, nossa, não é um episódio, vamos fazer com a proposta de fazer as crianças sentirem medo. Não era, né? Pelo menos não porque eu me lembro da história que é contada. Mas a gente sentia bastante medo. A mesma energia desse lobisomem do Castelo Rá-Tim-Bum é a energia do abominável Homem das Neves do Chapolin. Sim. Que era mais trash ainda, se for parar pra pensar, né? Porque a gente sabia que era o ator de Seu Madruga. É bem falado que era o ator de Seu Madruga, mas eu não sei se o chroma key deles, eles colocavam os negócios assim, que era bem engraçado. Dava medo também, um episódio que dá medo. O Chapolin tem episódios que a gente sente medo, né? Tem esse episódio do Abominável Homem das Neves, que dá medo. Tem o episódio dos duendes que aparecem como se fossem fantasminhas, assim, que o cara chama o Chapolin para poder tirar os anõezinhos, duendezinhos da casa dele. Eles aparecem e eles têm uma carinha assim bem feinha, assim, bem assustadora. Tem o episódio da múmia. Então, eles tinham alguns episódios que davam um medinho do Chapolin. Agora, o do Homem das Neves, eu acho que realmente é o mais assustador de todos, assim, dessa linha de historinhas, assim, que dá um medinho, esse ganha. Dava um medinho. Mas uma coisa também que eu reparei que não dá, assim, eu consigo aguentar alguns monstros, mas eu acho que episódio de criança não dá. Você diz assim, história de terror com criança? Sei lá, tipo, história de espírito infantil que aparece. No espírito infantil. Olha. Tem um troço que me dá medo. Palhaço. Né? Assim, ok, né? Você até lida. Agora, criança. Quando a gente assistia o Supernatural, que sempre aparecia aquela criança. A própria Lilith, né? Você
Se a Lilith aparecendo adulta, não dava tanto pavor quando a Lilith apareceu. Não. Ela criança, pelo amor de Deus, não. O que me pega. Ó, sim, a Tamires, o seu ponto fraco é criança, né? Meu ponto fraco é questão psiquiátrica. Os episódios que eu mais senti medo foi quando eles vão no hospital psiquiátrico e tem lá os fantasmas das pessoas que morreram no hospital psiquiátrico. Não sei se é porque eu sou psicóloga e eu tenho pavor com relação a isso, assim, eu fico pensando se algum espírito me assombrar, umas coisas assim, me dá um medinho. Eu tenho, pior agora, dá um medinho. Dá um medinho. Só a título de curiosidade, 2 pontos de curiosidade pra eu não esquecer. O que eu falei da aparição que tem aqui no Nordeste é a Matinta Pereira. Matinta Pereira. Gente, assim, no Brasil você tem uma infinidade de histórias. Tem a procissão das almas, o próprio lobisomem, tem tem um monte, caipora, saci, tem um monte. Por exemplo, tem a polêmica do pessoal colocar o dia do saci no dia 31 de outubro. A minha opinião pessoal, eu acho que colocar o dia do saci, minha opinião não serve pra nada, mas eu vou dar minha opinião porque o podcast é nosso. Eu acho que colocar o saci num mês de outubro não tem a ver, gente. Porque pra gente que cresceu na escola, qual que é o mês do folclore? É o mês de agosto. Eu acho que faria mais sentido colocar o dia do saci em um dia específico de agosto do que em outubro. Não, e assim, pra mim, o saci é fofinho ainda. Não é uma coisa... Tem histórias do saci aterrorizantes. Não, eu sei que tem. A gente tem todas as lendas e tal. Mas assim, não bate, entendeu? Tipo, é falar de folclore positivo. E Halloween é pra gente falar de coisa trash. Então assim, coloca o dia da Matinta Pereira. Que aí, beleza. Exato, coloca esses personagens mais de medo, né? Pra gente sentir. Claro, a gente sabe que no folclore a gente tem a história dark do Boto, a história dark da Vitória Régia, tem todas as suas coisas dark. Mas ainda são folclore. Sim, você vai ver o quê? Turma do Saci. No YouTube você tem um canal da Turma do Saci, que é o Saci todo fofinho, né? Então aí não dá, mano. Então, assim... A outra curiosidade que Vozes do Além jogaram aqui no meu ponto é que uma das pessoas que fabricou o Fofão, ele é o que fez o design, né? Ele é o responsável por ter feito vários bonecos da Turma da Mônica, tipo, vários que a gente vê hoje, assim, e vários da época. E ele é escultor de alguns prêmios, né? Então vai aparecer aqui. Ele também não é o mesmo que fez a boneca Xuxa? Não sei, você tem que pesquisar se ele também fez a boneca da Xuxa. Não sei, mas pode ser, ele é o Wilson Iguchi. Como é que é o nome dele? O Wilson Iguchi, eu jogo bola com o filho dele. Wilson Iguchi. Ele fez vários bonecos nos anos 90, 80, 90. Ele ainda faz aí. Capaz de ele ter projetado. Vai que ele projetou a Angélica e a Xuxa. Não sei, gente. Só que eu acabei de lembrar, uma coisa que tinha na história do boneco do Fofão é a adaga, né? Que o pessoal falava que tinha uma adaga, mas é que o design do boneco era feito para poder segurar a cabeça, que era a cabeçona gigante, assim, e o corpo dele era molinho. Então eles colocavam um negócio para segurar. A primeira emoção foi feito, o desenho foi feito em Maurício de Souza. Tá, outra curiosidade que o Vozes da Lei falou é que a primeira boneca da Xuxa, o desenho dela foi feito por Maurício de Souza. Pelo Maurício de Souza? Aí, ó. O Maurício de Souza, ele é o mais medo que ele dá é o Penadinho. Ele é o nosso Walt Disney. Eu acho que ele é melhor que o Walt Disney. É que a gente não tinha para fazer uma Disney. Na verdade, quando você depois vê na biografia, ele não tinha dinheiro mesmo. Porque a intenção era fazer. Nossos personagens são muito mais legais. A gente tem que parar com essa síndrome do vira-lata. Falar assim, porque vamos colocar o dia do Saci no meio do Halloween. Não, gente, deixa o povo, as escolas de inglês fazer o Halloween, deixa. Vamos ter um dia exclusivo para o Saci. Entendeu? Vamos fazer isso. Saci tem que ser dark. A gente diferenciar ET de Varginha mesmo.
Porque Saci é fofinho, tô falando. Dentre eles, eu acho que o Curupira tinha um pouco mais de medo. Curupira dá um medinho, hein? Curupira dá um friozinho na espinha. A própria Caipora, quando aparecia no Castelo Rá-Tim-Bum, a gente ficava com medinho, porque ela aparecia do nada. Eu acho que tinha o medinho dela. Eu gostava da Caipora, eu achava ela fofa. Agora, vamos falar de coisa que dá medo? Medo real. Medo real. Cadeirudo. Aí a gente volta pra trend das novelas, né? Os personagens das novelas que dão medo de verdade. Porque lembra muito, o Cadeirudo, ele é da mesma linha de medo de coisas que podem ser reais. Tipo assim, lobisomem, né? Não dá pra acreditar. Você vai pensar, a Caipora, o Saci, essas coisas. Não que eu estou falando que não exista, tá, gente? Por favor. Estamos dizendo que não exista. Mas o Cadeirudo é bem mais próximo dentro da nossa realidade do dia a dia, assim. Eu acho que dá mais medo. De um Jack Stripador, né? Sei lá, uma pessoa normal. Sim. A mesma pegada da galera da Kombi dos Palhaços, do Homem do Saco, que a gente escutava quando era criança, né? Porque o que era a Kombi dos Palhaços? Eles diziam que raptavam crianças na rua. Então a gente ficava com medo. A gente não brincava na rua, tá? Só pra lembrar. Mas as pessoas que brincavam na rua tinham essa história da Kombi dos Palhaços para poder realmente assustar. As histórias de terror, de forma geral, elas são criadas justamente como se fosse um controle social. Acontece tal coisa assim, para vocês ficarem atentos. Era como se fosse uma forma de você controlar a galera e até os comportamentos das crianças, né? Então, tem essa história da Kombi dos Palhaços justamente para não deixar a criança pra brincar até tarde na rua e ficar lá, a Deus dará. E o Cadeirudo, ele tem essa alegoria, lembra um pouco disso, né? Dessa história. Qual que era a novela que o Cadeirudo era, gente? Muito, vou pesquisar. Mas eu tinha medo deles também. Até quando passava, sei lá, por exemplo, no video show. Vamos fazer referência ao Cadeirudo. Era da novela A Indomada. A Indomada. 7. Bom medo, mano. Essa novela era boa também, mas eu não lembro muito dessa novela, não. Ela não me marcou tanto, não. O que marcou realmente era a história do Cadeirudo. O Cadeirudo, ele é assim, ele é muito parecido com o que é o fenômeno da viagem. Você não lembra muito da novela A Viagem, mas o Alexandre você lembra. É a mesma coisa. Qual que era a novela da Indomada? Eu não lembro que era, não lembrava que era a Indomada, mas o Cadeirudo você lembra. Coisas que a gente tinha medo quando a gente era criança. Só de pensar, você tá andando sozinha num beco, olha, ó, o medo tá tremendo. E pode aparecer no meio desse beco aí. E depois descobriram que o Cadeirudo era uma mulher, né? Então. Mas olha que bizarro, quando você olha assim, né? Era a Beata Lourdes Maria, interpretada pela atriz Sônia de Paula. E o objetivo não era nem ataque físico, mas só assustar as pessoas como uma forma de punição. Então, tipo, mano, você tá dando sopa aí que pode dar muito ruim. E aí, qual foi a consequência dessa Lourdes Maria? Ela foi encaminhada para tratamento psiquiátrico. Ela fazendo um serviço para a sociedade. E ela que foi encaminhada para tratamento psiquiátrico. Tá vendo? Olha como é que é. Até as próprias histórias que a gente conta, né? Essa parte do terror, ela é justamente, que é o que eu falei para você, é um meio de controle social. Se a gente for pegar a história das bruxas, né? Aqui, ó, a gente tá fantasiada de bruxa em homenagem às nossas ancestrais, porque nossas vozes não foram queimadas. Eu adoro essa galera que fala assim, somos netas das bruxas que não foram queimadas. Eu acho sensacional essa história. Mas enfim, as bruxas eram as mulheres que tinham, não só mulheres, tá? Mulheres e homens, mas que eram detentores de saberes além da igreja. Então, se tinha uma pessoa que fazia aquele chazinho, que fazia aquela cura com aquela planta, que a pessoa não ia até a igreja para poder fazer isso, ia fazer com essas pessoas, a igreja via de maus olhos. Então, assim, já que a gente não tem todo o poder sobre a população, a gente vai demonizar aqueles que estão, entre aspas, contra nós. Então, essa visão que tem da bruxaria, das bruxas na época da Idade Média, era justamente isso. Então, elas dançam com capeta, hein? Olha, presta atenção. Elas ficam fazendo ritual lá
na floresta, tudo pelada, essas coisas todas, essas coisas loucas que eles fazem. Até a história da vassoura. Então, o arquétipo que a gente tem de bruxa era justamente uma criação ou marketing aí, ó. Marketing já desde essa época, fazendo seu... Criando problema já para vender a solução já pronta. Exato. Então, ali a galera ficava com medo para não se envolver com essa galera. Que era uma galera que meio que estava fora daquilo que era a regra da igreja. Então, tudo que você pensa assim, isso daí é do demônio, isso daí é do capirotinho. Você tem que pensar. Pesquisar mais a fundo para poder realmente entender. Tem muita viagem? Tem muita história que é papo de doido, de chapéu de alumínio? Tem. Mas também tem muitas histórias que, se a gente analisar com um ponto de vista histórico, ela tá ali realmente para fazer uma regulação social. Tem uma pessoa que eu sou muito fã, sou muito, muito, muito fã da internet. O nome dele é Thiago, ele tem um canal chamado Que Te Assombra. Eu sou muito fã dele. Minha vontade é um dia gravar com ele. Quem sabe um dia nosso podcast, né? Cria uma relevância e grava com ele. Ele conta que, por exemplo, você vê histórias de lobisomens, os lobisomens, ó a diferença de tratamento, né? Como você começa a história do lobisomem, sempre é um homem que foi mordido e aí ele dá vazão para os instintos dele. Ele não escolhe ser malvado, ele foi mordido. Olha o que está por trás dessa história. Já as bruxas, elas decidem ser bruxas. Elas não foram mordidas, elas não foram acometidas por uma situação que fizeram elas se tornarem malvadas. Elas escolhem ser malvadas. Olha como é que é essa questão da diferença em relação ao machismo. Exato, e aí a gente vai construindo todas as outras histórias, né? Do boto cor-de-rosa, ó. Vamos dizer que essa pessoa teve filho fora do casamento, mas foi o boto que fez, não foi a pessoa que pulou a cerca, não. Então é muito interessante, né? Quando a gente pega um nome boto e aí coloca um outro nome, um A que começa, não posso falar, porque vai ter esse negócio aqui, vai. Tem crianças assistindo, né? E aí, você pega boto, então, e aí? Vai saber. Exato. Então, assim, você vai vendo tantas coisas ali que são realmente de regulação social. Então, tudo isso ali se mistura com o imaginário, com a lenda, com a religião, com a espiritualidade, tudo bem. Fazendo um grande caldeirão, e a gente tem essa cultura tão rica, que é essa cultura das histórias de terror que eu gosto pra caramba. Terror, horror, né? Suspense, eu sou fascinada. E aí temos a convenção social escolar, né? Fora a loira do banheiro, que era a brincadeira do compasso do copo. Quem nunca brincou, né? Brincadeira do compasso, porque na verdade era a falta de orçamento para não comprar uma tábua Ouija, né? A gente não tem uma tábua Ouija. A gente tinha Jumanji, não tinha como comprar o tabuleiro de Jumanji, a gente já tava com o compasso mesmo. Não adaptado, né? E tinha que ser compasso, porque tinha brincadeira do copo? Tinha. Mas quem que ia pegar o copo da mãe para fazer isso? Para depois o copo quebrar e depois levar broco? Não, a gente adaptou o compasso. Tinha mais medo do chinelo da mãe do que do espírito que ia se manifestar na brincadeira, né? É difícil quando a gente brincar com o copo, porque a gente tinha medo de quebrar o copo. Então era mais fácil o compasso mesmo. Caneta, já tive versões com caneta. Verdade, tinha caneta também. Tem a versão com caneta. Então, assim, quem não sabe o que é essa brincadeira? Dificilmente alguém não vai saber o que é, né? Todas elas... Estou falando, hoje em dia as crianças, eu não sei se elas têm essas referências dessas coisas. De histórias de terror? De coisas, assim, tipo... coisas escolares. Será que tem ainda? Gente, vamos lá. Vocês que são Gen Z, que tá assistindo, pergunta pros seus priminhos da Gen Alpha aí. Qual que são as histórias de terror de hoje em dia? Ainda existe a loira do banheiro? Ainda existe a brincadeira com passo? Será que ela se aposentou, a loira do banheiro, gente? Não tinha mais público. Tinha mais público, ela falou assim, vou me aposentar, não cansei. Agora a loira do banheiro, em vez dela aparecer, ela faz dancinha do TikTok? Não sabemos. Não sabemos. Vamos perguntar pra turminha aí, pros Gen Alpha, Gen Z, quais são as histórias de terror. Ou eles já foram acometidos pela realidade dos boletos e da vida real? Isso também dá medo. Isso não. Tem isso também, né? O que dá medo pra galera hoje em dia, né?
Se ele E aí, a gente tá aqui filosofando. Um monte de história aqui sendo contada. Ó, o compasso, a caneta, o copo, todos eles são todos... A própria tábua Ouija. São todos vindos daquela origem de você conversar com espíritos, que tinham as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, que mexiam a mesa, que elas começaram com as portas batendo naquelas coisas. Se for sim, você dá um toque. Se for não, você dá 2 toques. Aí você começa com comunicação com os espíritos. Então, todas essas variáveis começam com essas menininhas aí, irmãs Fox. E depois você tem as variáveis. Então, na escola, a galera meio que curtia isso. Pelo menos na minha época, era diversão bater papo com o espírito. E aí a pessoa ficava assim, o fulano gosta de mim? As perguntas, assim, completamente relevantes, né? Uau, nossa, vai mudar a vida. Né? Quem que tá aí? Era sempre um nome do espírito conhecido. Começa com L, termina com Cifer, né? As coisas assim. E aí a galera tinha medo dessas coisas aí, né? Tinha esse medinho que rolava das histórias. E a época de Halloween era um clássico você ficar contando sobre isso. Gente, eu já brinquei com brincadeira do copo e foi tenso, tá? Eu já falei pra você que eu sou meio nervosinha. Eu brinquei, não foi a brincadeira do copo, não, foi a do compasso, lembrei. Brinquei com a brincadeira do compasso, acho que eu tava no terceira série na época. E as crianças foram. Criança é uma instituiçãozinha também, que eu vou lhe falar, hein? Abençoadinhos, né? E me fala assim: tem uma brincadeira que eu aprendi com a minha prima, que assim, aqui, assim, assado, deu curiosa, porque a curiosidade matou o gato. Fui lá saber o que era essa brincadeira. Fui brincar com a tal da brincadeira do compasso, e mexe lá o compasso para um lado, mexe o compasso para o outro. Quem que é o espírito que tá aí? Já sabe, começa com L e termina com C. Fiquei uma semana sem dormir. Aí o que teve que fazer? Minha mãe, eu falei pra minha mãe, não contei pra minha mãe, pra minha madrasta, né? Não contei porque ela ia me trucidar, falando: o que você tava fazendo assim, mexendo com essas coisas aí? Fiquei sem dormir. Aí quando meu pai viu que eu tava ficando apavorada, que eu não conseguia dormir, ele foi perguntar o que eu tinha feito. Aí eu falei: pai, eu acho que eu tô vendo espírito, que não sei o que, a gente fica impressionado. Sim. Aí o que aconteceu? Minha madrasta foi me levar pra benzedeira. Vocês sabem o que é benzedeira, gente? Sinto falta, inclusive. Alguém conhece uma benzedeira aqui em São Paulo? Me fala. Benzedeira. Minha mãe foi me levar para uma benzedeira. E... esqueci o que eu tava falando. Da benzedeira. A benzedeira foi lá, fez as rezas dela, fez as orações. Não dá espírito não, tá, gente? Só minha filha que tá me mandando... É sempre assim, né? É sempre... E aí melhorou. Então... Eu tava perguntando o que ia almoçar. Você tá aqui perguntando o que vai almoçar. Tá vendo como a geração nova alfa, eles não têm mais medo? Ela não tá nem ligando. Tô contando a maior história de terror aqui e ela tá preocupada com o que vai ser de almoço. Aí foi isso, gente. Eu fiquei impressionada com essa história aí. Eu não sei se foi uma parte da minha mente, criando interpretação, e depois quando eu vi a benzedeira, aquilo foi me deixando mais tranquila. Eu sei que depois eu fiquei mais tranquila, mas eu nunca mais quis brincar com essa história de brincadeira de copo, caneta, compasso, essas coisas. Eu não quis brincar, eu morria de medo dessas coisas. A minha parte trevozinha foi quando eu fiz os 12, 13 anos que eu comecei a ler o tal do Alan Poe e me apaixonei por Alan Poe. Porque Alan Poe, ele escreve muito bem. Tá errado. Né? Dá um ódio, porque ele é um dos autores que estreia o que a gente chama de best-seller hoje em dia. Sim. Então, essa forma de leitura que vai levando o leitor... Vai lendo. E quando você vai ver, acabou já o livro, você fala: meu Deus. Alan Poe que estreia esse estilo de leitura, de escrita. Então, assim, quando eu comecei a ler o Alan Poe, quando eu era mais jovenzinha, eu comecei a me apaixonar por essas histórias. E tem histórias muito boas, tem histórias que são muito ruins, mas existem histórias que são muito boas. Então, Stephen King, ele é muito bom nesse gênero. Você vê autores que são muito bons, filmes que eram muito bons. Mas tem as coisas que são meio zoadinha. Então, é um gênero que ele é delicado. Eu falo que o terror é muito parecido com a comédia. Você tem que saber fazer bem.
Se você não fizer bem, você perde o tom, aí fica meio bagaceira. Aí você perde o tempero e a medida daquilo. A mesma coisa da comédia. Comédia você tem que saber fazer bem. Porque senão fica sem graça. Aí você fica com aquele constrangimento assistindo. Sim. Então, tem histórias que são muito boas e tem histórias que você fala, nossa, que zoado. O próprio Exorcista, se você for olhar no ponto de vista só pela atuação, você acha engraçado. Mas se você sabe o contexto da história, você fica com medo. E das filmagens também. Das filmagens. Todo o rolê lá das filmagens, que foi meio tenso também. Olha, falando de assombração, aqui um gato preto. Olha aqui um gato preto maravilhoso. 8 café, tudo bom? Café falei. Né? Tchau, café. Ele falou assim, falou sobre Halloween? Halloween, estou aqui. E antes da gente finalizar com a última, o último da pauta, a gente vai contar a história da última vez que a gente assistiu um filme de terror junto? Eu acho que vale, né? Porque eu acho que é um evento também canônico. Que depois a gente descobriu que seria muito frequente. Muita gente passava por isso, né? E o mais engraçado foi a forma como a gente escolheu assistir aquele filme. Depois disso, inclusive, não assistiu a sequência. Não fiz. Teve sequência. A gente tá falando do quê? Estamos falando de O Chamado. Sim. O filme O Chamado. Teve até uma coisa que eu tava vendo no Instagram que vazou o VHS deles. Eu não lembro agora qual que era. Teve um Instagram que vazou o vídeo completo do Chamado. O Chamado, um filme de terror, suspense, né? Não falar terror, um filme de suspense, que é lá dos anos 1900 bolinha. Depois a Tamires vi aí na... Não, acho que já é 2000. Ele já é 2000? Já. Eu já era grandinha. 2002. 2002. Então, início dos anos 2000, ele conta uma história de uma fita VHS, que se as pessoas assistirem aquela fita, a pessoa vai ter 7 dias, ela vai morrer em 7 dias. O que aconteceu? Foi um fenômeno, o Chamado. Foi pique Invocação do Mal. Invocação do Mal hoje tá pra galera mais novinha, mas na época, lá em 2002, o Chamado foi o filme que mais chamou a atenção da galera. Jogos Mortais também, né? Mesmo pique de Jogos Mortais também. Sim. Jogos Mortais a gente não pegou a gente, tá? Não, eu nem Se você é fã de Jogos Mortais... Já estava traumatizada com o Chamado, então eu não quis nem assistir. Não, mas lembra que a gente tentou assistir Jogos Mortais? Não, eu não tava junto. Gente, agora eu tô confusa. Eu não tava junto. Jogos Mortais... Enfim. Não lembro agora. Teve um filme que a gente viu em velocidade 2 vezes mais rápida, porque era um filme que a gente falava assim, tá, é só isso? Cadê a história? Só morte? Só... Qual que é a história que tem o Dig Sol? É Jogos Mortais, não é? Não lembro. Eu realmente não lembro. Eu apaguei da memória. Não lembro. Apaguei, assim. Não existe na minha cabeça. Voltamos, aí fomos assistir o Chamado. Alugamos na locadora o DVD. Na locadora. Tinha fila de espera para poder assistir esse filme. A gente colocou lá o nosso nominho na fila de espera e finalmente conseguimos. Todo mundo comentando, era uma história, era um bafafá, todo mundo falando que o filme era bom, que isso, que aquilo, piriri, pororó. Caímos no bait da galera. Sim. Fomos assistir. Só que a gente tinha um acordo, foi assim, ó. A Tamires estava com medo. A Tamires sempre teve medo de filme de terror. Eu já tinha passado da minha fase de histórias de terror, não queria mais assistir. Tava... 2002 eu tinha 10 anos. Eu era uma criança ainda, eu era uma jovem. Eu tinha a idade da sua criança. Idade do seu sobrinho, ó, tá vendo? 10 anos. Olha a irresponsabilidade da nossa mãe. Deixar uma criança de 10 anos. Mas não era filme de namorar. Então, terror pode. Sangue, destruição pode. Mas não era filme de namorar, então a gente podia assistir. Aí o que a gente combinou? A gente vai assistir à tarde esse filme, porque de tarde, se der algum medinho, a gente ter com todas as luzes acesas, show, coloca de tarde. Um Marcelo Rossi depois, tá tudo certo. Vamos pra missa, depois já era, né? O que aconteceu? Até na segunda-feira, foi o último dia, inclusive, pra devolver. Foi na segunda, Começamos a assistir esse filme. Pra quem assistiu o Chamado, tem a cena em que aparece o vídeo que vai fazer a pessoa. Se a pessoa assistir aquele vídeo, a pessoa vai morrer.
E o que acontece naquela cena? A gente não tá dando spoiler, porque esse filme é muito velho, né? Passou de 20 anos, pra mim, já não é spoiler. Se você não assistiu, assim. Ah, meu Deus, o Titanic ia afundar, sério. Aí, o que aconteceu? Nessa cena específica, depois que a pessoa assiste a cena, o vídeo do... Ó, até tremeu aqui o computador, gente, com medo. Não quero falar, não. Aí, o que acontece? Acontece que o telefone toca. Pra pessoa que assistiu. Pra pessoa que assistiu. E aí, quem tá falando no telefone fala 7 dias. Eu não lembro se era a voz da Samara que falava 7 dias. Era a voz da Samara. Era a voz da Samara. Aí, o que aconteceu? Gente, foi muito hilário. A cena aparece no filme, tá eu e a Tamires parecendo o Chaves assistindo o episódio do Satanás, né? Que é o Só aqui, ó. A gente fazendo o sinal da cruz, assistindo a cena. Aí o que acontece? O telefone. O bendito do telefone toca. Não o telefone do filme, o telefone da nossa casa. Telefone assim, fixo. Aqui, telefone embaixo. Que a disposição era essa. A TV ficava em cima, era aquelas estantes antigas, e o telefone com fio embaixo. De repente sobe. Eu olhei pra Tamires, a Tamires olhou pra mim, bateu um pânico. Acho que foi a primeira vez que eu senti a sensação do que era uma sensação de ansiedade. Eu falei, eu não vou atender, não. Atende. Aí ficou nessa, não vou atender, não vou atender. Não vou atender. Não, detalhe, minha mãe lá na garagem gritando, atende telefone! E eu não vou atender, não, mãe, pelo amor de Deus, não vou atender o negócio tocando, e assim, aquele pânico que, sei lá, de 1 minuto só da interação, né? Mas parecia que era uma eternidade. Aí eu falei, bom, eu sou mais velha, corta aqui, manda pra mim que eu vou encarar esse negócio. A gente pensando assim, se você atender, você vai morrer, mas se você atender, você vai morrer. Quem vai morrer? Qual das duas vai morrer? O que era pior? Morrer ou levar bronca da mãe porque não atendeu o telefone? Era quase a mesma energia. Tava ali. Aí eu falei, não, vou atender. E a mãe gritando lá, telefone, que você não quer fazer? Que vai estar de telefone, que não sei o quê. A gente teve que pausar o filme pausado com o cara no telefone, no filme, na televisão, e a gente aí um olhando pra outra, o que a gente faz? Bateu aquele desespero, eu atendo o telefone. Pega o telefone aqui tremendo, né? Alô? Quem era? Era meu tio querendo falar com meu pai. Ah, oi, Kelly, tudo bem? Cadê seu pai? Tá aí? Aí eu só olhei pra cara da Tamires e eu falei assim, eu não acredito que a gente fez esse drama todo. É assim que você morrer? O que meu tio... Não, e o que é interessante? As pessoas não ligavam tanto lá em casa. Meu tio não ligava, meu tio... Nada de ficar ligando lá em casa. Lembrando que nessa época não tinha celular, tá, gente? Gente, era fixo mesmo. Era telefone fixo. Por isso que a gente se assustou, porque o telefone lá em casa não tocava sempre. No horário que a gente... nem telemarketing, né? Porque agora qualquer coisinha o celular toca e é a Claro, a Vivo, a TIM, sei lá o quê. Bom. Não tinha. Aí a gente ficou naquele pavor e era só meu tio querendo falar com meu pai e enfim, foi isso, gente. Depois a gente foi contar essa história pra uma galera e muita gente falou que essa mesma coisa acontecia. O telefone tocava quando aparecia a cena no filme O Chamado. Então, sei lá que raio do universo, dos espíritos zoaram com a nossa cara. A gente chegou à conclusão de que os espíritos estavam zoando com a nossa cara. Os espíritos zombeteiros, né? Porque eles falaram assim, ó, esses trouxas estão tudo acreditando nesse negócio aí, então a gente que vai zoar com a cara deles. Então a gente vai fazer alguém ligar. Mas só para eles pararem de fuleiragem. Pois é. E aí, como que eu ressignifiquei Samara? Com um forrozinho. Samara. Tem até uma história que a pessoa fala, se até Samara saiu do poço, então você também tem que sair do poço, né, gente? Não é? Vamos todos ser chamados. A mensagem motivacional. E para finalizar, depois dessa história de terror aqui que a gente contou, que não foi um terror, a cena que mais dava pavor na Tamires. Sim, que eu vim ressignificar depois de muito tempo mais velha, né? Tinha que entrar. A Ana Laura até saiu correndo de medo. Ah, é? Eu fui falar da cena, a Ana Laura saiu correndo de medo pra nem saber que cena que é. Não, confia, é boa essa cena. Ah, do jeito que essas crianças novas são, eles não vão nem ligar. Mas assim, você tinha, assim,
vocês sabem, quem acompanha o nosso canal sabe que nós somos muito fãs de pop. Mas tinha um clipe em especial que eu me recusava a assistir. Ah, não, acho que eu já sei. Né, Vozes do Além? A Vozes do Além aqui já tá dando um spoiler. Não é pra você contar a Vozes do Além. A Vozes do Além Kids. Era a cena assim. E o bom é que a própria MTV, ela colocava as duas versões. Então eles informavam quando era a versão estendida e informavam quando era a versão reduzida. A versão estendida, eu me recusava. Não dava, não dá. Sim. Que é o bendito clipe de Everybody do Backstreet Boys. Aquela cena do Brian se transformando em lobisomem. Não, gente, deixa eu só contar pra vocês. Ela não tinha medo de Thriller do Michael Jackson. Thriller do Michael Jackson, ela não tinha medo, que é o que inspira aquele clipe, né? Ela tinha medo de Everybody dos Backstreet Boys. Gente, a cena do Brian, ó, é porque, ele se transformava e aí tinha aquela, eu lembro da cena dela, a lua assim, e aí ele só levantava assim, e ficava tipo, mano, mó medão naquela cena, velho. E assim, a caracterização deles era muito boa. Você tinha ali um nick de múmia, ok. Aquela caracterização do Kevin também era bem grotesca. Mas ela não me dava tanto medo quanto o Brian. Pois é, gente. Dormem com essa. Tamires não tinha medo do Michael Jackson. Ou do Michael Jackson eu tinha medo quando eu era criança. Mas Tamires tinha medo dos Backstreet Boys. Pavor. Era pesado. Você me falou sobre o que a geração de hoje tem medo. Lembrei. A geração de hoje tem medo de Coraline. Ah, é? Coraline. Não é Coraline, gente? Não. Tem. Não. Olha que tem, né? Coraline. E Coraline, então... O povo tem medo do... Charlie. Charlie? É. O que é o Charlie? É, tipo, escreve assim, um de cada lado e fica girando lápis. Ah, tá. Uma variação de brincadeira do copo. Aí, ó, tá vendo? Uma variação. Tudo uma evolução, gente. Tudo uma evolução. Então é isso, gente. Tamires morria de medo de Backstreet Boys. O clipe Everybody. Dorme com essa, galera. Vocês também tinham medo de clipe? Medo de algum filme? De algum personagem de alguma novela que a gente não contou aqui? O que vocês tinham medo? Tinha medo do quê? Da Kombi do Palhaço? O que vocês tinham medo? Olha, uma conjuntura que poderia dar medo, mas hoje não dá, é o próprio Carreta Furacão, se eu parar pra pensar. Em um outro contexto... E dá um pavor pra nossa geração, né? É. Mas não, a galera dança funk. Parece um sonho, né? Você fala assim, senhor psiquiatra, interprete meu sonho. Aí que eu começo a contar um sonho. É, exatamente. Exato. Então é isso, gente. Ó, vamos finalizando nosso super episódio especial de Halloween. Halloween, vou escrever igualzinho na Turma da Mônica, R-E. Halloween. E é isso. Tamires, temos algum comentário de algum episódio? Vamos finalizando. Até tem, mas na verdade foi um comentário engraçado. Que aí isso mostra o quanto que a geração millennial não sabe nada mesmo da nova geração. Que foi no nosso episódio de Momentos Icônicos do VMAs, que o Mário comentou, quem é Sabrina Carpenter? Algum parentesco com os Carpenters? Os Carpenters. Pois é. A Sabrina Carpenter é a menina do café, né? A menina do Espresso. Expresso. Think about me, think about no, think about no. Então é isso, gente, ó. Sabrina que eu conheço é a Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Então. Essa Sabrina é a Sabrina Raiz. E é isso então, gente, ó. Se inscreve no canal, curte. Isso aí. Todos esses negócios aí. Compartilha com todos os grupos de vocês, ó. O grupo da Tupperware, o grupo do BIM, o grupo da aula de Zumba, o grupo do CrossFit, o grupo da galera do Boteco. Compartilha geral. Vamos fazer isso crescer, porque a gente tá na moda. Ser millennial tá na moda. Agora as pessoas querem dizer que nem a gente. E a gente é raiz. Então, ó.
Vem aqui, dá uma força no nosso canal. Se você tá assistindo e você vem de outro canal, você fala assim, olha, as meninas do Pod do Milênio falou de vocês. Comenta lá nós, ajuda nós. Comenta lá, né? Comenta e dá uma força para nossa comunidade Milênio para formarmos essa comunidade linda, maravilhosa e compartilharmos os nossos traumas juntos com vocês. Se nós somos sobreviventes, nós temos que celebrar a nossa sobrevivência, gente. É verdade, é verdade. Então é isso. Sobreviveu ao ET e Rodolfo, então... Sobrevivemos aos anos 90, aos anos 2000, então estamos aqui para contarmos as nossas experiências de sobreviventes. E, para não perdermos a tradição, em um episódio maravilhoso, que é um episódio sombrio também, se a gente for para parar para pensar, o episódio de Cherrin Cherrion, vamos finalizando esse episódio com a nossa palavra mágica. Cherrion, episódio...